Homem é preso depois de aterrorizar e extorquir família de empresário durante meses. Auditores fiscais da Receita Federal de Sorocaba entram em greve por reajuste salarial. E você vai ver também oficinas de Minecraft, game sensação entre crianças e jovens de todo o Brasil. Essas e outras notícias você confere hoje, dia 25 de outubro de 2016, no Noticidade. Olá, boa noite. Delegados de Sorocaba concederam uma entrevista hoje para esclarecer o caso de um homem preso por ameaçar e extorquir um empresário da cidade. O ex-funcionário da família passou a cometer o crime logo que foi demitido. Os detalhes na reportagem de J. Abreu e Hamilton Navarro. Emerson da Silva Reis, técnico em refrigeração de 35 anos, teria sido demitido no fim do ano passado de uma empresa de alimentos, onde trabalhou por 6 meses. As investigações apontam que ele teria ficado inconformado e pediu R$40 mil, além de dizer que entraria na justiça. Como não tinha direito a esse dinheiro, passou então a utilizar um telefone não identificado e contas de e-mails falsos, se passando por criminosos que faziam ameaças. Ainda assim, sem conseguir o que queria, a chantagem foi ficando cada vez mais grave. Ameaçou familiares, ameaçou funcionários, inclusive clientes dele e o que é pior para nós, né? Chegou ao ponto de ameaçar a escola onde o filho estudava. Segundo a polícia, mensagens de texto no celular simulam o linguajar dos criminosos. Uma delas diz: melhor você correr, seu tempo está fechando. Ele também usava as redes sociais da família para dar base às intimidações que fazia. A investigação do grupo antissequestro da DIG de Sorocaba chegou até Emerson, que acabou confessando o crime. Conseguimos localizar no poder dele o telefone utilizado para a efetivação dessas ameaças. Conseguimos a localização do notebook que ele utilizou qualquer hora para fazer pesquisas sobre os parentes das vítimas, sobre a rotina da vítima, bem como com uma certa oportunidade utilizou-se de e-mails fakers, né, para passar ameaças à vítima. Para a Polícia Civil, a postura do empresário ameaçado colaborou para o desfecho. A partir do momento da colheita de suas declarações e fazendo uma análise já mais detalhada sobre essas ameaças que realmente eram muito sérias, essas ameaças extorsionárias, poderia vir realmente causar esse prejuízo maior, ajudou imensamente a polícia a localização desse indivíduo e a prisão dele. O homem está preso e vai responder por extorsão com pena de 4 a 10 anos de cadeia. Imagina o desespero dessa família, né? E agora o alívio. Bom, agora a gente fala de uma nova paralisação aqui na nossa região. Auditores fiscais da Receita Federal de Sorocaba entraram em greve nesta terça-feira. Eles reivindicam um reajuste salarial de 21,5% em 4 anos, 21,5%, mais bônus de R$3 mil. Segundo o sindicato da categoria, 64 dos 73 auditores que atuam em Sorocaba aderiram à paralisação. Os servidores reivindicam o cumprimento de um acordo fechado em março deste ano. Ele trata de uma questão financeira, um reajuste de 21% dividido em 4 anos, que repõe mais ou menos metade da inflação do período, e trata também de questões institucionais, que são uma série de prerrogativas do auditor fiscal que podem ajudar a continuar a fazer o seu trabalho de maneira mais efetiva. De acordo com o sindicato, a paralisação deve se estender até esta quarta-feira. 30% dos funcionários da Receita trabalham normalmente para não comprometer o atendimento. Questões como a fiscalização, questões como a desembaraço aduaneiro, essas estão impactadas. E a própria gestão do órgão também. No entanto, de maneira geral, digamos assim, aquelas ações mais cotidianas, as pessoas podem comparecer à Receita que não terão problemas. Uma assembleia será realizada na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, na sede da Receita Federal de Sorocaba, em busca de acordo. Bom, e falando em greve, 226 trabalhadores da empresa de ônibus Jundiá, que atua em Alumínio e Mairinque, continuam sem trabalhar. A paralisação começou ontem porque a empresa não pagou o adiantamento salarial que deveria estar na conta bancária dos trabalhadores desde o dia 20. O Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região esteve reunido com a empresa Jundiá no final da tarde de ontem, mas não teve acordo. A empresa alega que aguarda um repasse da prefeitura dos 2 municípios para efetuar aí o pagamento aos trabalhadores.
E a Justiça determinou que o atendimento no Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista seja retomado. Caso a decisão não seja cumprida, a unidade de saúde será sujeita a multa. A greve dos médicos teve início no município no dia 10 deste mês. Até o momento, somente casos de urgência e emergência são atendidos no hospital. A seguir, orientações importantes sobre o segundo turno das eleições municipais. Nós voltamos em instantes. Até já. Noticidade de volta para falar sobre as eleições municipais 2016. Sorocaba e Jundiaí vão ter segundo turno. Os prefeitos dessas cidades devem ser escolhidos no próximo domingo. Agora vamos ver um pouco da preparação para este dia e algumas orientações importantes para os eleitores. Tá chegando a hora desse barulhinho decidir os rumos das cidades com o segundo turno. Eleitores de Sorocaba e Jundiaí voltam às urnas neste domingo para escolher o prefeito dos próximos 4 anos. Mas e quem não conseguiu votar no primeiro turno? O eleitor que deixou de votar ou justificar no primeiro turno poderá, para o segundo turno, votar normalmente ou fazer a sua justificativa referente ao segundo turno. E aqueles que não vão poder ir agora, como fazer? Então, o eleitor que não puder votar nem justificar no segundo turno, a partir da data do segundo turno, ele tem 60 dias para procurar o cartório eleitoral e efetuar a sua justificativa. Para fazer a justificativa é preciso saber o número do título de eleitor, levar um documento de identidade com foto e preencher um formulário fornecido pela Justiça Eleitoral. Quem puder justificar no dia do segundo turno, evita a necessidade de depois ter que apresentar documentação sobre o motivo da ausência. Aqui em Sorocaba já está praticamente tudo preparado. São 1.299 urnas como essas aqui que começam a ser levadas para os 136 locais de votação na sexta-feira. As sessões vão ser montadas no sábado, para tudo estar certinho no dia da votação, domingo. Em Jundiaí são 87 locais de votação e mais de 800 urnas. Os equipamentos já foram reprogramados apenas com o nome dos 2 candidatos do segundo turno e estão lacrados. As caixas foram inclusive separadas em ordem para facilitar a logística de distribuição nas zonas eleitorais. A expectativa dos cartórios de Sorocaba é de uma eleição com bastante tranquilidade. Em razão de ter apenas um candidato a ser escolhido, a votação vai ser mais rápida ainda. Bom, e quem foi convocado para trabalhar como mesário vale aí algumas observações. O mesário que ficar doente e não conseguir trabalhar no segundo turno deve apresentar um atestado médico ao respectivo cartório eleitoral para análise do juiz e decisão sobre a dispensa. Já os mesários que tiverem problemas de saúde na véspera das eleições e não puderem trabalhar, precisam, no prazo de 30 dias, a contar da data da votação, justificar a ausência em seu cartório e levar o atestado médico. Caso o mesário passe mal durante o pleito e precisa ir embora, o prazo para a apresentação do atestado é de 3 dias. Quem não apresentar o atestado vai ter que pagar uma multa, que será dobrada no caso de abandono das atividades durante a votação. Bom, como a gente viu, 2 cidades da nossa região levaram aí as eleições para o segundo turno e uma delas é Sorocaba. José Caldino Crespo, um dos candidatos que concorre à prefeitura, veio aqui na TV Sorocaba SBT. Vamos ver como foi a visita. Crespo do DEM, que concorre pela coligação Renasce Sorocaba, esteve nos estúdios da emissora para uma entrevista de 5 minutos. O candidato participou do telejornal Manchetes Noticidade, comandado pelo jornalista Eduardo Barazal. Após o encontro, respondeu como pretende encontrar recursos para cumprir as promessas de campanha. A nossa Sorocaba é uma grande cidade, uma cidade industrial que tem um orçamento invejável de mais de 2 bilhões de reais. Mas é claro que se esse dinheiro for mal administrado, acaba. Qual é a solução, então, para um prefeito sério e que tenha uma proposta de trabalho necessária e consistente? Primeiro, que a gente acabe com possíveis esquemas de corrupção e propina. Esse é o primeiro ponto. Também não desperdiçar o dinheiro público, fazer projetos que não sejam prioritários, ou gastar o dinheiro onde não é necessário gastar naquele momento. Terceiro, aportar recursos de fora do governo do estado, do governo federal e até de organismos internacionais para o bem de Sorocaba. A seguir, operação contra o comércio irregular é realizada em Sorocaba. Basílio Magno.
3 pessoas foram presas na operação que apreendeu aproximadamente 20 mil mídias, entre CDs e DVDs. O Noticidade volta já.